Bom, nem vou dizer boa noite, né? Porque o horário não vai ser esse. Bom, pessoal, como vocês estão? Bem, gente, hoje é o seguinte. Vamos ver ondulatória, que é uma parte importantíssima da física. Então, se a gente vai ver ondulatória, vamos conceituar ondas. Então, o que é uma onda? Falou em onda, você logo vê, né? Pensa nas ondas do mar. Mas existem ondas também, né, que estão à nossa volta, que nós não percebemos. As ondas de rádio, do seu celular, né, os raios ultravioletas, todos eles são ondas. Então, primeiro passo, vamos conceituar o que é uma onda. Bom, você observa no mar, claramente, você identifica uma onda porque ela é uma perturbação em um meio. E essa perturbação no meio nós chamamos de pulso. Só que tem algo interessante e é uma característica de todas as ondas. Digamos que essa onda, ela passou por essa boia. No momento que ela passa pela boia, ela movimenta a boia, nesse caso, mas ao sair, a boia fica no mesmo lugar. Por quê? Porque a onda, grave bem, a onda é energia, uma transferência de energia sem transportar matéria. Então, o que é uma onda? É uma perturbação em um meio, é um pulso. E essa perturbação no meio, esse pulso, quando você, nesse caso, enxerga, que é, nesse caso, as ondas marinhas, quando ele se desloca, ele só transfere energia, mas não leva matéria. Então, grava bem. As ondas não transportam matéria, elas só transferem energia pelo meio. Então, vamos conceituar aqui onda. Bom, então, primeiro conceito de onda. Ela é uma perturbação em um meio. E essa perturbação no meio eu chamo de pulso. E outra coisa, transfere energia, mas não transporta matéria. Mas não transporta matéria. Então, característica importante das ondas, tá bom? Bom, agora é o seguinte. Já que vimos que onda é uma perturbação em um meio e que só é energia sem levar matéria, quais são os tipos de ondas que existem? Então nós podemos conceituar os tipos de ondas. Já que ela é uma perturbação em um meio, eu posso identificar pelo tipo de meio em que essa onda ou esse pulso se desloca, levando energia. Então, primeiro, nós temos meios em que uma dimensão é só importante. Então, esse tipo de onda, num fio, eu só levo em consideração no fio o comprimento, porque as outras dimensões são muito pequenas. Então, um pulso em um fio é unidimensional. Então, ondinha que você forma na corda é unidimensional. Mas, se você jogar uma pedra em um lago, a superfície do lago tem duas dimensões. Quando você joga uma pedra ou faz vários movimentos, você cria ondas concêntricas. Ou seja, ondas que, nesse caso, correspondem a uma circunferência que sai do mesmo ponto onde você provocou, nesse caso, a perturbação no meio. Na superfície da água, é bidimensional. Duas dimensões. Bom, falta a tridimensional. E a tridimensional que eu estou utilizando aqui, você não enxerga, é o som. O som se espalha em todas as direções. Então, o som se propaga pelo espaço. O som é tridimensional. Você acende uma vela, ela ilumina em todas as direções, tridimensional. Então, tridimensional quando se propaga pelo espaço. Então, alguém falou, o som vai se propagar em todas as direções em volta da fonte. Ou seja, se você estourar uma bombinha dessas de São João, o que é que vai acontecer? O som
Estourou a bomba. O som vai se espalhar em todas as direções pelo espaço. Bom, então vimos unidimensional numa corda, bidimensional superfície do líquido, de um líquido, tridimensional espaço. Então, vamos já caracterizar aqui os tipos de onda. Então, unidimensional, vamos fazer o nosso resumo aqui no quadro. Bidimensional e tridimensional. Agora, outra característica das ondas. Eu posso também caracterizar a onda a partir da sua natureza. Basicamente, nós estudávamos ondas de quanto à natureza, do tipo de energia que elas transportam, de dois tipos, mecânicas e eletromagnéticas. Mas surgiram uma nova classificação de ondas na parada, que são as ondas gravitacionais. Provavelmente, o material que você estuda não leva em consideração as ondas gravitacionais, mas eu vou colocar aqui. Então, quanto à natureza, podem ser mecânicas, eletromagnéticas e gravitacionais. Quanto à natureza. Bom, o que é uma onda mecânica? A onda mecânica, ela só se propaga em meio material, como o som. Então, qual é a onda mecânica mais importante? O som. Você observa que o som se propaga não só no meio gasoso, nos líquidos e nos sólidos, sendo que é mais rápida no sólido, mais lenta no líquido, e mais lenta ainda no ar, que é o meio gasoso. Então tem essa escala. Então, mas é por isso que aqueles índios colocam o ouvido para ouvir. Eu não sei se aquilo funciona não. Apesar do que o som se propaga mais rápido no solo, que é o meio material. Depois no líquido. O som não se propaga debaixo d'água, se propaga. Você está mergulhando, você ouve. Se alguém estiver conversando algum barulho fora, você ouve porque o som passa do ar para a água, que é o meio líquido. E é mais lenta no meio gasoso. Agora, aquelas histórias de filme de guerra nas estrelas, explodiu uma nave espacial, ali é tudo lorota, porque no espaço não tem você não ouve a explosão, porque no espaço é o vácuo, não tem a atmosfera, o ar, para o som se propagar. Bem, e ondas eletromagnéticas? Eu vou colocar uma explicação aqui, especial para essas ondas. Elas se propagam no vácuo e também em certos meios materiais. Tá ok? Bom, o que é que ocorre? A onda eletromagnética, ela tem uma variedade imensa. Bom, a luz é uma onda eletromagnética que nós conseguimos utilizar essa onda para ver as coisas ao nosso redor. Então, existe a luz visível que nós enxergamos e a luz seria invisível, que nossos olhos não conseguem captar. Mas a luz é uma onda eletromagnética. E por que é uma onda eletromagnética? Porque a luz que vem do Sol para a Terra, ela tem que percorrer o vácuo, já que não... Ou seja, entre o Sol e a Terra não tem meio material. Então, a luz é uma onda eletromagnética, vou desenhar aqui a onda, que vai do Sol até a Terra. Aí você pergunta, ondas eletromagnéticas, quais são as características? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou parar aqui a aula e vou explicar o que são as ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética é uma onda que ela é formada pela variação de carga elétrica. A luz, nesse caso que você forma, se a gente for observar, quando os elétrons, aí você pode pegar um pouquinho de química, eles ficam em orbitais. Então, quando ele ganha energia, ele vai para um orbital mais energético, mas ele volta. Então, a energia que ele ganhou
ao passar para um orbital mais energético e voltar, ele emite, nesse caso, na forma de um fóton, que compõe a luz. Só que tem um detalhe aqui. As ondas eletromagnéticas, a luz é só um tipo de onda eletromagnética. Então, vamos analisar aqui as ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas. Eu vou colocar já aqui um intervalo que nós conseguimos enxergar. Então, vou colocar aqui um olho para caracterizar. Essa aqui é a luz visível, que os nossos olhos conseguem enxergar. Só que essas ondas eletromagnéticas, qual é a característica dela? Elas têm, no vácuo, elas têm a mesma velocidade, que é 300.000 km por segundo. Que a luz é uma onda eletromagnética, todas as ondas eletromagnéticas têm essa velocidade no vácuo. Bom, quando passar para o vidro, aí ela reduz a velocidade. Então, a luz, quando passa para um meio material, a depender desse meio, sua velocidade pode diminuir mais ou menos, mas sempre vai diminuir, ok? Então, o que é que ocorre? Aqui eu tenho uma luz visível. As ondas eletromagnéticas, eu disse que elas transportam o quê? Energia. Então, aqui nós podemos hierarquizar as que têm mais energia e desse lado aqui, as que têm menos energia. Observe que a gente enxerga no espectro. Olha as cores do arco-íris. Você vai ver que as extremidades são vermelho e violeta. É o que a gente consegue enxergar. O olho humano só enxerga do vermelho até o violeta. Só que, após o violeta, a gente tem raios, ondas eletromagnéticas, que os nossos olhos não conseguem enxergar, como os raios ultravioleta, ou a radiação ultravioleta, que seria aqui uma onda eletromagnética, uma luz que carrega muita energia. Então, o que acontece quando a gente fica exposto à luz? Como a luz carrega energia, ao absorver parte dessa energia, você observa que esquenta. Quando a temperatura do corpo, quando absorve, essa temperatura aumenta. Só que a onda, nesse caso, os raios ultravioleta, ou a luz ultravioleta, a energia, nesse caso, que traz, a quantidade é demasiada. Então, o raio ou a luz ultravioleta queima a nossa pele, danifica a nossa pele. E depois você tem também o raio-x, que é uma onda eletromagnética, com mais energia ainda. E depois você tem o raio gama, que também é uma onda eletromagnética. Todos eles são ondas, só que a gente não enxerga. Só que eles carregam muita energia. E quando a onda carrega energia, você pode desenhar ela assim, ó. O que significa isso? Ela tem um comprimento, que daqui a pouco eu explico, menor, mas ela tem uma frequência maior. E o que é frequência? Frequência é o seguinte, para você, na corda, fazer um pulso, você tem que levantar a corda e baixar. Você tem duas coisas. A frequência é o número de pulsos que você cria por segundo, sendo em hertz. Então, digamos que você tem aqui uma fonte, uma onda tem 4 hertz. Cuidado, porque é o seguinte, nós vimos que onda é pulso. Então, aqui eu tenho um pulso. Só que vários pulsos também chamamos de onda. O certo seria um trem de onda. Ninguém fala trem de onda. Então, se você tem várias ondas juntos, que seria um trem de onda, você pode observar o seguinte. Essas ondas, você observa que elas são a reunião de cada onda menor individual, que seria o pulso. Então, a frequência, na realidade, se uma onda tem uma frequência de 4 Hz, é porque o que está criando essa onda cria 4 pulsos a cada segundo. Então, frequência é o número, nesse caso,
de pulsos que você cria por segundo, ok? Ou um número, nesse caso, de ondas, ok? E o período seria o tempo que você demora para criar um pulso. Então, frequência é o número de pulsos que você cria por segundo. O período é o tempo que você demora para criar cada um desses pulsos. A frequência, nesse caso, dessas ondas eletromagnéticas é gigantesca, é um número muito alto. Então, quanto maior a frequência, significa que essas ondas têm muita energia, mas o comprimento dela, né, é pequeno. O comprimento a gente chama dessa letra aqui, lambda. Se já as ondas com menos energia, ó, os pulsos são mais abertos. O comprimento de onda é menor. Desculpe. O comprimento é maior e a frequência é menor. Para você criar um pulso tão longo, você tem que demorar suspendendo e baixando a corda. Então você demora mais tempo. Então, se você demora mais tempo, o período é maior e a frequência é menor. A gente vai ver que um é inverso do outro. Então, a cada segundo aqui, eu crio uma quantidade pequena de pulsos, por isso que a frequência é menor. E o comprimento, se eu gasto mais tempo para fazer esse pulso, o comprimento é maior. Então, essas ondas eletromagnéticas com mais energia, como ultravioleta, raio-x, raio-gama, elas são chamadas de radiação ionizante. Aí é o porquê? Porque elas trazem tanta energia que ioniza, nesse caso, os átomos e danifica principalmente o DNA. Então, é por isso que a gente coloca, nesse caso, o protetor solar, porque os raios ultravioletas, raio-x já coloca chumbo, né, para bloquear, ou seja, para você não receber tanta energia e danificar, nesse caso, a sua pele, porque quanto maior a energia, mais dentro a radiação penetra, que são essas ondas penetram, nesse caso, lesionando mais ainda, nesse caso, os tecidos. Agora, antes do vermelho, você tem aquela luz que você não enxerga. Aqui, ó. Essas aqui já são... Então, depois do violeta, nós temos a radiação, vamos colocar, radiação ionizante. Antes do vermelho, não ionizante. Então, essa radiação não ionizante, pelo fato dessas ondas trazer pouca energia, ela não danifica, nesse caso, os tecidos. Então, radiação não ionizante. Bom, então, está do lado, antes, nesse caso, do vermelho, com menos energia. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos o infravermelho. O infravermelho são as ondas eletromagnéticas que nós não enxergamos, mas com baixa energia. Depois nós temos as ondas, nesse caso, micro-ondas, que você usa. Essas ondas eletromagnéticas que o micro-ondas emite, né, elas não fazem mal à saúde, por quê? Porque elas têm pouca energia, radiação não ionizante. Já tem outra aqui também, que é as ondas de rádio. As ondas de rádio, que são AM e FM, amplitude modulada e frequência modulada. Observe que você usa as ondas de rádio, essa que você chama onda de rádio, também são as ondas que você recebe na sua TV, no seu celular. O celular usa essas ondas de rádio, que tem, nesse caso, menos energia e são ondas, nesse caso, são radiação não ionizante. Então tem aquela indagação, mas o 5G, essa tecnologia vai matar todo mundo. Não, porque o 5G usa ondas de rádio. E essas ondas do 5G são radiação não ionizante. Não tem energia suficiente para danificar, nesse caso, os tecidos. Ok? Então está aqui, ondas eletromagnéticas, todas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. E tem vários tipos de ondas eletromagnéticas ao nosso redor que nós não enxergamos. Ok? Onda eletromagnética é só a luz? Não. Existe aquela luz invisível. Que são ondas eletromagnéticas que não sensibilizam a nossa visão. E nós não conseguimos, nesse caso, percebê-las. Ok? Bom, o que é que ocorre aqui? Então, as ondas mecânicas como o som, lembrando, precisa de meio material.
eletromagnética, como luz, né, como raio-x, como ondas de rádio, se propagam tanto em meio material quanto no vácuo, não precisa de matéria. Bem, qual é agora a outra classificação para as ondas? Bom, já vi o meio, já vi nesse caso a natureza. As gravitacionais foram reconhecidas, apesar de os físicos já terem feito os cálculos provando que existia, só agora foi detectada. Provavelmente os livros vão levar em consideração essas ondas gravitacionais que se propagam também no vácuo e a velocidade da luz. Então tem essa característica com as ondas eletromagnéticas, ok? Bom, o que é que ocorre aqui? E as ondas gravitacionais, lembrando, como é que elas surgem? As ondas gravitacionais surgem, nesse caso, da interação entre corpos muito massivos, gigantescos, como dois buracos negros. Eles afetam, nesse caso, tanto a gravidade que criam ondas gravitacionais. Tá bom? Um breve resumo seria isso. Corpos muito massivos, como buracos negros, são capazes de, nesse caso, gerar ondas gravitacionais. Bom, vamos lá. Qual é agora o outro tipo de onda? O outro tipo de onda, eu mostrei a você que onda nada mais é que uma perturbação em um meio. Então, para você criar uma onda na corda, você tem que vibrar essa corda para que o pulso, que é essa perturbação, se propague. Então, só que aí nós vamos ver agora que existe a direção do pulso e a direção da vibração, que nem sempre coincidem. Então, vamos agora analisar pela direção que o pulso se propaga e que ele vibra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro passo, vamos falar dessa aqui, que são as ondas transversais. Bom, as ondas transversais, como na corda, elas têm essa característica aqui. Para você criar uma onda numa corda, você tem que levantar a corda e baixar. E aí você vai criar um pulso. Só que observe, quando esse pulso se propaga, o que ele vai fazer quando encontrar esses pontos? O ponto ele vai levantar e depois que passar, o ponto vai descer e ficar no mesmo lugar. Então a vibração é vertical e a onda, a propagação da onda, ou a velocidade, a direção em que a velocidade desse pulso está, é horizontal. Então, observe que vibra para cima e para baixo, e se estiver esticado na horizontal, ele se propaga na horizontal. Então, essas duas direções, vertical e horizontal, formam 90 graus. Então, toda vez que a vibração for perpendicular à propagação, a onda é transversal, ou seja, são direções que formam 90 graus. Isso ocorre no pulso. Então, ondas transversais, né? Na corda ocorre isso. Você vibra para cima e para baixo, mas ela se desloca na horizontal, ou seja, vertical e horizontal perpendiculares. Agora vamos ver o outro tipo de onda, que são as ondas longitudinais. As ondas longitudinais, eu não sei se você já viu, que chama aquela mola maluca, aquela mola de plástico colorido que você consegue, nesse caso, né, brincar com ela. Aquela mola é interessante porque você pode pegar aquela mola, que é assim, e provocar dois tipos de onda. Você pode levantar e baixar, e nesse caso você vai criar uma onda. Se você levanta para cima e para baixo, ela se propaga na horizontal, direções perpendiculares, você cria uma onda ou um pulso transversal. Mas você pode provocar outro pulso. Você pode pegar essa mola aqui e dar uma estocada, ou seja, você pode, nesse caso, pressionar essa mola, criando uma zona de pressão que esse pulso, que vai ser, nesse caso, provoca uma perturbação na mola, então você vai e, nesse caso, joga a mola para frente. Então você vai juntar, nesse caso, essas hélices da mola. Então, esse vai ver que cria um pulso, né? Nesse caso, que vai se propagar e você percebe porque esse pulso
que vai se propagar pela mola, né? Ela é uma região da mola em que as hélices da mola, nesse caso, estão bem juntinhas e vão se propagando, ou seja, uma hélice vai batendo na outra e vai, nesse caso, se propagando pela mola. Então, observe que nesse caso, você jogou a mola para frente, você vibrou para frente e ela se propagou aqui para frente, ou seja, na mesma direção. Então, esse tipo de onda em que a propagação e a vibração estão na mesma direção são ondas longitudinais, ok? Então, você pode criar esse pulso que vai se deslocar pela mola. Bom, então, aí você observa, será que tem ondas que são ao mesmo tempo transversais e longitudinais? Tem. São as ondas mistas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas ondas mistas. Poxa, como é que você cria uma onda mista? Na realidade, como seria? Bom, para ser mista, tem que ser transversal, tem que vibrar perpendicularmente e também tem que vibrar na mesma direção. Como é que isso é possível? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, olha só. Quando você tem um pulso na superfície da água, que ele encontra um corpo boiando, observe que a onda é bidimensional. O que ele faz aqui é o seguinte, observe que o pulso, nesse caso, ele está na horizontal, isso que eu desenhei. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai mover o pulso para frente, depois para cima, depois, nesse caso. Então, ocorreu o seguinte, depois para a esquerda e depois para baixo. Essa é a vibração. E depois, se foi para frente, para cima, para trás e para baixo, no final fica no mesmo lugar. Então, quando uma onda, nesse caso, vamos considerar o mar, né? No oceano, passa por um móvel, ele faz vibrar tanto na direção em que ele está indo, para frente e para trás, nesse caso horizontal, e perpendicular para cima e para baixo. Então, essa é uma onda mista, uma onda na superfície dos líquidos. Agora, tem algo interessante, nós vimos então que as ondas mistas, ela tem, nesse caso, a vibração tanto na mesma direção da propagação quanto perpendicular, ok? Agora, já que nós vimos os tipos de ondas, classificamos quanto o meio em que se propaga, quanto a natureza e quanto a propagação em que essa onda, ou seja, a direção em que essa onda se propaga e a vibração, nesse caso, desse pulso dessa onda, vamos agora comentar sobre os fenômenos ondulatórios. Eu vou fazer aqui um resumo porque tem algo muito especial ligado aqui, ó, a onda longitudinal. Um exemplo é o som. Transversal, a luz. Já vou logo classificar. E mista, superfície dos líquidos. O que ocorre? Eu vou colocar os fenômenos aqui e eu vou colocar um fenômeno por último que nós vamos analisar ele quanto a esse tipo de onda. Então, quais são os fenômenos ópticos? Ondulatórios. Então, pode ser também óptico, porque a luz é uma onda eletromagnética, mas vamos ver então os fenômenos que abrangem as ondas, tá bom? Nós temos a reflexão, nós temos a refração, nós temos a interferência, vou explicar cada um deles. Nós temos a difração e nós temos a polarização. Eu vou colocar aqui a ressonância. Gente, observamos a título de curiosidade, tá bom? A gente não vê muito ela, que a gente só observa mais nas ondas sonoras, no som. Então vamos observar o seguinte. A reflexão, uma onda está se propagando no meio, como a luz. Então você tem o meio 1 e o meio 2. Na reflexão, o
que você usa, digamos, um espelho, faz com que a onda retorne ao meio em que ela estava. Então aqui você tem o raio ou o pulso incidente e aqui, após a reflexão, o raio refletido. Isso ocorre também, eu coloquei como um raio de luz. Poderia ser também com um som. Se você tem uma parede e você emite o som, ele bate e volta. Ok? Ocorre reflexão também. É o que o eco. No eco você observa o quê? Reflexão. O som bate num obstáculo e volta. Para ter som, nós vamos ver depois em acústica, deve ser acima de 17 metros. Menos de 17 metros do obstáculo não produz eco. Isso está relacionado, nesse caso, com o tempo de percepção e a velocidade do som. Bom, então bate e volta. A refração é quando passa de um meio para o outro. Então aqui, do ar para a água. Esse raio de luz é interessante que quando o meio é diferente, ele muda a velocidade. E ao mudar a velocidade, muda a direção de propagação. Então, aqui eu já tenho a refração de um raio de luz. Ao passar do ar para a água, de um meio para o outro, né, geralmente ele muda de direção. Bom, então o mesmo ocorre também, nesse caso, né, com as ondas no mar. Você observa que aqui eu coloquei uma refração, que é a passagem da luz, eu utilizei a luz passando do ar para a água, mas você já percebeu que curioso? Aqui você tem a praia e todas as ondas que chegam, elas são paralelas. Nesse caso, a praia, ela não chega de lado. Por quê? Porque essas ondas, quando estão se propagando, aqui digamos, aqui é a praia. Quando a onda está vindo para a praia, digamos, de lado, ela vai passar de uma região mais profunda para uma região mais rasa. Isso provoca, é como se passasse, isso provoca, analogamente, seria como passar de um meio para o outro, essa diferença de profundidade. Faz com que essas ondas, elas vão se alinhando aos poucos com a praia. Então elas chegam paralelas. Eu vou mostrar isso mais tarde. Mas o que nós estamos vendo agora é a refração, que é a passagem de um meio para o outro. Interferência. Vamos colocar aqui a interferência. Interferência é quando duas ondas se encontram. Então, o que ocorre aqui? Digamos que eu tenho aqui dois pulsos. Então, eles vão se encontrar. Observe que eles têm, nesse caso, mesma fase, ou seja, um não está invertido. Então, as amplitudes são... O que é amplitude? Amplitude... Lembra que onda é uma perturbação em um meio? Então, essa perturbação, quando o pulso está se deslocando, ele vai afastar o ponto para cima e para baixo. Esse afastamento desse ponto inicial, dessa posição inicial que a gente chama posição de equilíbrio, quando é esse afastamento máximo a gente chama de amplitude. O máximo. Um afastamento menor, quer dizer, existe um afastamento máximo que é esse ponto lá mais afastado. Mas os outros pontos também vão se afastando até subir ao máximo, conseguir essa amplitude. Mas esse afastamento a gente chama de elongação. O que é elongação? É o afastamento, nesse caso, de um ponto do meio da sua posição que ele estava antes do pulso chegar. A amplitude é uma elongação máxima, é o máximo afastamento. Só que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Pelo fato aqui de ambas as amplitudes serem positivas, quando elas se encontram, o pulso, nesse caso, vai somar essa amplitude. Você vai ter uma amplitude resultante, que vai ser um pulso, nesse caso, mais alto. Então, isso aqui é uma interferência construtiva. Você construiu um pulso maior. Se o pulso fosse para cima e o outro fosse para baixo, aí teria um problema. Quando eles, nesse caso, sofressem sobreposição, quando um ficar sobre o outro, o que é que vai ocorrer? A amplitude positiva e a negativa se anulam. Então esse pulso ele some temporariamente, porque na interferência, né,
ela só ocorre quando há sobreposição, quando eles se encontram. Depois eles passam um pelo outro e seguem como se nada tivesse acontecido. Então aqui, após a interferência, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Aqui, pelo fato de você ter amplitude positiva e aqui negativa, quando se sobrepõe, ao somar, você zera a amplitude. A amplitude resultante é zero. Se a amplitude resultante é zero, quando se sobrepõe, o pulso, na realidade, ele desaparece. E aí, depois, ele começa a surgir e se formar os dois como se nada tivesse acontecido. Então, esse para baixo e esse para cima seguem sua vida. Essa é a interferência. Interferência é quando duas ondas se encontram, só isso. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva. E nós temos aí a difração. O que é a difração? É motivo de muita discussão. Porque difração, né, é quando uma onda ela desvia de um obstáculo. O som é mestre nisso. Porque o som, na realidade, ele tem um comprimento relativamente alto. Ele consegue, o comprimento da onda sonora consegue desviar dos objetos. Então, você está falando num ambiente fechado, né? O que é que o som faz? Ele acha uma brecha e desvia daquele obstáculo. Se você tem um muro e você falar na frente desse muro, o que é que vai acontecer? O som, ele vai desviar desse muro. E você vai ouvir, quem estiver atrás do muro vai ouvir. Se não tivesse difração, essa capacidade da onda desviar do obstáculo, uma pessoa que estivesse conversando atrás de um muro, você não ouviria. Mas quando é que ocorre a difração? A difração ocorre quando o obstáculo, presta bem, for do mesmo tamanho ou menor que o comprimento da onda. Tá bom? Então, como o som tem comprimentos, nesse caso, altos, que vão de 0 a 20 metros, então o som pode desviar até 20 metros. Se o obstáculo tiver 20 metros, ele desvia, que é o comprimento máximo de uma onda sonora. Mas o caso da luz, a luz, nesse caso, por ser uma onda com muita energia, o comprimento dela é muito pequeno. Então ela só vai desviar, nesse caso, de corpos muito, muito pequenos. Nós não vemos isso no dia a dia. Então, difração é a capacidade de uma onda desviar de um obstáculo. E quando é que desvia? Quando o tamanho do obstáculo for igual ou menor ao comprimento dessa onda. E a outra é a polarização. Se eu falar em câmera polaroide, ela é usada para evitar reflexos. O que é que ocorre? Polarizar uma onda é você pegar uma onda que vibra em várias direções. Imagina aqui que você tem uma corda. Eu vou desenhar a corda. Essa corda aqui, você vibra ela em vários... Você começa a vibrar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então ela fica vibrando em várias direções. E aí você coloca uma fenda vertical. Então, se você estava vibrando para cima, para baixo, para os lados, em várias direções, a fenda vai forçar essa onda só vibrar no plano vertical. Então você polarizou a onda, ou seja, você fez com que essa onda vibrasse em uma só direção. Isso também é feito com a luz, porque a luz vibra em todas as direções. Se você usar um filtro, nesse caso, para polarizar a onda, você vai fazer com que essa onda que vibre em várias direções só vibre também num só plano. Então, mas você só pode fazer isso se a vibração da onda for perpendicular, não for a mesma, nesse caso, da propagação. Porque se a onda já estivesse só vibrando na direção que ela fosse, não precisaria você, nesse caso, polarizar. Isso ocorre com as ondas longitudinais. Você só consegue, grava bem, você só consegue polarizar ondas transversais, consequentemente mistas, ok? Mas ondas longitudinais não. Por quê? Porque ela já está vibrando na mesma direção em que ela se propaga. O som não pode ser polarizado.
porque o som é uma onda longitudinal. Então grava bem, porque eu coloquei aqui o som. Você não polariza ondas longitudinais. Pode polarizar a luz? Pode. Polariza o quê? Ondas transversais. Longitudinal, não. Por isso que o som não pode ser polarizado. A luz pode. Bom, meu povo, e em ressonância? É o seguinte. Os objetos, se você der uma pancada neles, eles vibram. Eles têm uma frequência de vibração, de oscilação. Aquele você vê, vou quebrar um... O que acontece quando você tem uma taça e você quer quebrar essa taça com ondas sonoras? Essa taça já tem uma frequência em que ela vibra, nesse caso, naturalmente. Digamos que essa frequência fosse 20 Hz. O que é Hertz? Significa vibrações por segundo. Então, grava bem, frequência é o número, nesse caso, de vibrações por segundo. Ou a quantidade de pulsos que você cria por segundo. Quando um pulso atravessa um corpo, nesse caso aqui, se tiver na mesma frequência, então você vai criar um som, digamos, uma suposição, que tenha 20 Hz. Tá ok? Ao criar uma onda sonora com 20 Hz, se a frequência que a taça vibra também for 20, o que é que a onda leva? Energia. Então essa taça vai começar a vibrar com mais e mais energia. E grava bem. Quanto maior a energia, maior a amplitude, o afastamento daquela vibração do ponto de equilíbrio. Então você está fornecendo energia, começa a vibrar mais, se afasta, até que a taça vibra tanto que se despedaça. Então, quando nós vimos então que a amplitude que corresponde ao afastamento que você tem máximo de um ponto do lugar onde ele estava antes do pulso, vai depender da energia. Grava bem, a amplitude depende da energia. Então, se uma onda está fornecendo energia para um corpo, ele vai vibrar com amplitude cada vez maior, o que faz com que ele, nesse caso, a taça, quebre. Em ponte também é isso. Tem um vídeo famoso de uma ponte suspensa, aquela que usa cabos, né, de aço, em que o vento tinha a mesma frequência de vibração. Então o vento pegou a vibração da ponte, ela começou a receber energia, vibrar cada vez com amplitude maior. É a ponte de Tacoma. Até que essa ponte, tem na filmagem, ela se despedaçou. Fenômeno da ressonância. Ok? Bom, o que é que ocorre aqui? Chegamos até aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a fazer os nossos cálculos. Tá ok? Temos que horas aí? 7h40, professor. Olha só. Vamos analisar primeiro pulso numa corda. Tá bom? Você tem... Como é que você vai calcular o pulso numa corda? A corda tem que estar esticada. Aqui eu estiquei a corda entre duas paredes. Se ela está esticada, ela tem uma tração nas extremidades, que é a força com que você está esticando. Se você pegar essa corda e criar uma perturbação, levantar e baixar a corda, você vai ter um pulso. Esse pulso vai se deslocar com uma determinada velocidade. A velocidade desse pulso na corda vai depender da tração, do comprimento e da massa dessa corda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pulso na corda. A fórmula para você encontrar essa velocidade vai ser raiz quadrada de o valor da tração sobre esse μ. Esse μ é chamado densidade linear. Mas que negócio é esse de densidade linear? A densidade que eu conheço é massa sobre volume. A densidade linear, observe que o fio, a dimensão que eu tenho aí é o comprimento, que eu levo em consideração. Então, a densidade linear, pelo fato do fio
de uma dimensão, porque as outras duas, largura e espessura, são valores muito pequenos, eu substituo pelo comprimento. Essa é a densidade linear. A densidade linear é o seguinte, se o fio tem 6 kg e um comprimento de 4 metros, a densidade linear vai ser 1,5 quilos para cada metro. Vai dizer a massa, nesse caso, que você tem para cada unidade de comprimento. Então, como está em metro, cada metro aqui dessa corda tem uma massa de 1,5. Só isso, densidade linear. Porque no fio, a gente trata de uma dimensão. Então, não vou usar volume. Volume se as três fossem preponderantes. Mas só eu divido a massa pelo comprimento e não pelo volume. Beleza? Então, vamos fazer aqui o nosso probleminha, que é o seguinte. Primeiro, vamos lá. Primeiro é o seguinte. Você tem aqui um fio de aço. Esse fio de aço tem 50 centímetros, tem 100 gramas e ele foi esticado, com uma tração, que é a força que foi esticado, de 20 newtons. Então, se você esticou esse fio e você criar pulsos, ondas, qual é a velocidade, então, dessas ondas nesse nosso fio de aço? Qual vai ser a velocidade? Então, vamos lá. Primeiro passo é observar a unidade. A unidade que nós usamos, observe que força em Newton. Tem que ser compatível com o Newton. O que é força em newtons? É massa vezes aceleração. Para você encontrar uma força em Newton, primeiro passo, a massa tem que ser em quilograma. Então, já dividi aqui por 1000. 0,1 quilogramas. E a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Não tem centímetro aqui. A unidade que você usa para comprimento, para ser compatível com ali a aceleração, tem 100 metros. Então, você divide por 100, 0,5 metros. E agora é só felicidade, né? Vamos lá. Então, velocidade vai ser igual a raio, tração sobre densidade. Então, se você quiser encontrar a densidade primeiro, pode, tá bom? Densidade vai ser linear, massa sobre comprimento. Então, 0,5 nesse caso. 0,1, que é a massa, sobre o comprimento, que é 0,5. Aí vai ficar 1 por 5, que vai dar 0,2 quilogramas por metro. Bom, o que é que acontece? Vamos agora substituir aqui. Velocidade vai ser igual a 20 dividido por 0,2. Ou 200 por 2, fica a raiz de 100. Qual é a nossa velocidade? 10 metros por segundo. Eu não gostaria de fazer assim, porque eu acho muito desperdício de tempo você fazer duas fórmulas. Eu prefiro juntar uma fórmula na outra. E já fazer assim, ó. Aqui vai ficar a divisão de fração, né? Então fica tração, qual é a densidade? Massa sobre comprimento. Como é divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu prefiro já fazer isso aqui, ó. Pego a tração, multiplico pela massa e, aliás, inverti? Não, vamos inverter. Pego a tração, multiplico pelo comprimento e divido pela massa. Bem melhor, não é isso? Então, foi o que eu fiz, coloquei uma... Então, vamos lá. Se eu quiser encontrar, vou usar essa fórmula aqui, já direto. Então, velocidade é igual a tração, comprimento sobre massa. Então, vai ficar 20. Quanto é o comprimento? 0,5 sobre 0,1. Se você multiplicar, vai dar, nesse caso, 10 por 0,1 dá 100. E a raiz de 100, 10 metros por segundo. Melhor, não é isso? Bom, vamos continuar. Vamos lá, né, Jorge? Hoje tá. Vamos continuar. Pessoal, é o seguinte. Vimos aqui os tipos de onda, os fenômenos, como calcular a velocidade da onda ou do pulso numa corda. Vamos fazer agora o seguinte. Vou apagar aqui. Agora vamos
observar, já quem está trabalhando com pulso numa corda, que é o pulso mais simples, porque o meio é unidimensional, só é uma dimensão, vamos fazer então os fenômenos da refração e reflexão do pulso na corda, tá bom? Então vamos fazer primeiro aqui, eu vou representar a reflexão do pulso na corda. Opa, o que é reflexão? É quando a onda vai e volta para o meio, ela não atravessa. Só que aí nós temos um fio, e aí nós temos duas possibilidades para fazer a reflexão. Esse fio pode ter a extremidade aqui livre, pode ser uma argola, em que ele não está fixo, ela pode, nesse caso, subir e descer, depender da força que você aplica, e você pode amarrar essa corda, nesse caso, nessa haste. Então a extremidade pode ser livre ou pode ser fixa. O que é que acontece aqui? Então lá vem o pulso. Criei um pulso, ele está indo na direção da extremidade. O que é que ocorre aqui? Como a extremidade está livre, quando ele chegar aqui na extremidade, o pulso, quando chega, levanta os pontos da corda, depois o ponto desce. Como a extremidade aqui está livre, ele vai levantar essa argola. Quando ele levanta a argola, o que vai acontecer? Levantou, depois a argola vai descer, nesse caso, porque você colocou, nesse caso, o fio é um meio elástico, já que você tem tração. Então, essa argola, quando descer, ela vai lançar esse pulso em sentido oposto. Mas ele lança, nesse caso, com uma amplitude positiva. Ou seja, poderia ser... Quando é que a amplitude é negativa? Quando ele está invertido em relação a esse aqui. Então, esse pulso, nesse caso, esse é o pulso. Lembra da luz, da reflexão da luz? O raio que chega é incidente e o outro é refletido. Como aqui é pulso, esse pulso que chega é um incidente. Após a reflexão, esse é o pulso refletido. E ele foi refletido sem inversão, porque ele conseguiu levantar a argola e depois ela desceu, lançando ele em sentido contrário. Quando esse pulso chegar aqui, agora é coitadinho desse, né? Ele vai chegar e vai estar, nesse caso, a extremidade amarrada, fixa. Ele vai tentar levantar esse ponto aqui, que está amarrado, não vai conseguir. Quando ele exerce uma força para cima, é exercida uma força para cima para levantar, como está preso, a haste devolve uma reação para baixo. Então, sobre esses pontos aqui, nesse caso, tenta levantar, exerce uma força para cima e a reação é para baixo. Essa reação para baixo vai lançar o pulso em sentido contrário, mas invertido. Então, quando a extremidade é fixa, ele volta invertido. Se a extremidade for livre e não estiver amarrado, ele volta em sentido contrário, sem inversão. Ok? Então, nesse caso, como ele volta invertido, observe que a amplitude dele, abaixo do ponto de equilíbrio onde estava, é negativa. Então, retorna invertido quando a extremidade está fixa. Só isso. Se estiver livre, volta sem nenhum problema. Se estiver preso, volta invertido. Ok? Agora, fizemos aí a reflexão. O pulso foi e voltou. Na refração, ele tem que passar para outro meio. E a pergunta que eu faço é o seguinte, povo. Qual é o meio em que esse pulso está se propagando? Uma corda. Ele não vai se propagar na superfície de um líquido. Então, se um meio é uma corda, o outro meio tem que ser outra corda. Mas qual é a diferença? A densidade linear. Ou seja, quando uma corda é mais pesada que a outra, né, ele muda de meio. O meio já é diferente, porque a densidade linear, nesse caso da corda, é diferente. Uma corda mais pesada significa que ela tem mais quilos, ou se for quilo, né? Mas tem mais massa, que pode ser em quilo ou em grama, para cada unidade de comprimento. Então, vamos ver agora
refração. E eu vou fazer um pulso, serviço completo. Reflexão, que nós vimos, refração e interferência. Vamos lá. Então vamos ver a refração. O que ocorre aqui com a refração? É o seguinte, eu tenho que ter duas cordas. Aqui eu vou colocar uma mais pesada e outra mais leve. Então essa aqui mais pesada, essa aqui mais leve. E aqui eu tenho um pulso. E esse pulso aqui está na corda mais pesada. A outra situação é o contrário. Eu tenho um pulso, uma corda mais leve e depois vai passar para uma corda mais pesada. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ocorre o seguinte, vamos lá. Então, ele vai chegar até aqui. Vamos fazer uma analogia com a reflexão. A corda mais leve, podemos fazer uma analogia com a extremidade livre ou fixa. A corda mais leve é mais fácil de levantar. Então faz uma comparação, faz uma analogia com a extremidade livre. E na extremidade livre, o que é que vai acontecer? Quando chegar, você vai ter dois casos aqui. Por que eu fiz com reflexão? Porque no pulso, na refração aqui, ocorre tanto a refração quanto a reflexão. Então, esse pulso se divide em dois. Uma parte dele sofre refração, volta, e a outra passa. Então, aqui nós temos, esse aqui que passou é o pulso refratado. E o que voltou vai ser o pulso refletido. Só que ele volta sem inversão. Ok? Então, faz uma analogia. Para o pulso refletido, a corda mais leve, como se fosse a extremidade livre. Aqui também vai ocorrer a mesma coisa. Então, só que a corda mais pesada é mais difícil levantar. Então, falando analogia, seria a extremidade fixa. E quando, então você vai ter o pulso refletido, ele volta invertido. E o pulso refratado, normal. Então, o que você observa aí? O pulso que é refratado, que passa, ele passa sem sofrer inversão. Quem pode sofrer inversão é na reflexão, quando a corda, nesse caso, né, a corda seguinte é mais pesada, que faz uma analogia com a extremidade fixa. Ok? Então tá aí. Agora tem um detalhe. De cara. O que é que o pulso é? Uma onda que leva energia. Então, e a energia está relacionada com a amplitude. Então, eu fiz o desenho aqui, eu não sei se vocês notaram. Se esse pulso se dividiu em dois, ele dividiu a energia para cada pulso. Então, essa amplitude aqui, desses pulsos, deve ser menor. Por quê? Porque eles, nesse caso, eles não têm toda a energia do pulso. Cada um, nesse caso, tem parte da energia. Então, como a energia foi dividida, as amplitudes ficam menores. Porque cada pulso agora tem uma quantidade de energia menor. Ok? Grava bem. Amplitude depende de energia. Tá ok? Ah, amplitude depende de frequência? Não. Frequência é a quantidade de pulsos que você cria por segundo, se for em hertz. Então você pode criar pulsos por segundo com a mesma altura. Ó. Só que você pode fazer isso mais rápido e mais lento. Mas agora, se você levantar mais, significa que você está atribuindo mais energia. Mas você pode manter a frequência, que é a quantidade que você está criando, levantando essa corda na mesma altura, criando, nesse caso, a mesma amplitude para o pulso. Ok? E aí nós vimos, então, a refração do pulso. Beleza? O que é que nós vamos fazer nesse caso agora? Vamos ver refração, reflexão, vamos ver agora interferência. Como é que vai ser a interferência? A interferência é quando eles se encontram. Eu já fiz aqui um caso de interferência, que foi a interferência construtiva e destrutiva. A interferência construtiva vai ser quando as amplitudes se somam. E aí as duas podem ser positivas ou negativas. Então aqui, ó, construtiva. Então esses pulsos, eles têm a sua amplitude do pulso 1, amplitude do pulso 2. Quando eles se encontram, eles se sobrepõem.
E a amplitude resultante vai ser a soma das amplitudes dos pulsos. Isso aqui foi uma interferência construtiva. Só que eu poderia ter também pulsos, os dois com amplitude negativa. E ao se encontrarem, eles iriam se sobrepor aqui para baixo. Então você teria um pulso maior para baixo, que seria também a soma dessas amplitudes. Seria a amplitude resultante. A amplitude só é destrutiva quando você tem a interferência só é destrutiva quando você tem pulso com amplitudes com sinais diferentes, para cima e para baixo. Quando você sobrepõe, coloca um sobre o outro, a amplitude positiva e negativa, se forem opostos, o pulso vai diminuir até desaparecer, quando há sobreposição total. Mas se um for bem maior que o outro, na sobreposição, essa amplitude é maior, não consegue ser anulada pela amplitude negativa. Então ainda sobra um pouquinho, um pulso, né, para cima, porque a amplitude não foi oposto. Só quando tem valores opostos, nesse caso, que conseguem ao sobrepor se anular. Ok? Então, tá aí, essa aqui é a interferência destrutiva. Agora tem um detalhe. Depois que eles se sobrepõem, eles seguem como se nada tivesse acontecido. Ok? Então não tem isso não. Por exemplo, eu tenho aqui um pulso maior e um pulso menor. Eles vão se sobrepor, formar um pulso ainda bem maior, mas depois cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, o pulso maior continua para a direita, o pulso menor continua para a esquerda. A interferência só ocorre no momento. Deixa eu colocar aqui maior, né? Maior ainda. Pronto, pulso maior. A interferência só ocorre quando eles começam a se sobrepor, ficar um sobre o outro. Depois da passagem, nada acontece. Aqui mesmo, apesar de não ter se anulado, porque a amplitude aqui, essa aqui tem sinais diferentes, mas tem maior módulo, depois cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Amplitude. Então, pulso invertido e o pulso aqui normal. Considerando para cima. Alguma pergunta, pessoal? Tá aí, facinho, né? Bom, vamos lá. Então, vimos aí a interferência que pode ser construtiva ou destrutiva. E o que é que nós temos agora? Vamos ver as ondas periódicas. Caramba, o que são ondas periódicas? Pessoal, periódica vem de período. Período é tempo. E periódico é quando, nesse caso, o movimento ele vai se repetindo, em se tratando de movimento, em tempos iguais, em períodos e tempos iguais. A onda periódica é quando o tempo que você forma essa onda é o mesmo. Tá ok? Então a onda periódica, nesse caso, então você está criando várias ondas. Se eu demoro 2 segundos para criar um pulso, sempre demorando 2 segundos, ou seja, o tempo de construção vai ser o mesmo. E quando esses pulsos chegarem até um ponto, o ponto vai subir e descer, nesse caso, né, vai gastar o mesmo tempo para subir e para descer, que é o tempo em que o pulso atravessa, nesse caso, o meio, esse meio, deslocando esse ponto. Então, olha só. Vamos ver aqui, então, ondas periódicas. Eu vou apagar essa parte. E eu quero logo aqui que vocês observem os conceitos, tá bom? Então, das ondas periódicas. Então, ondas periódicas. Bom, eu estou igual um artista, né? Vamos lá. Ondas periódicas. Então, imagina o seguinte. Na onda periódica, você tem o período. Tá bom? Período, que é a letra T, é o tempo que forma o pulso. Ou tempo de vibração. É o que forma o pulso. Eu vou explicar um pouquinho. Então, o tempo que forma o pulso, ou a onda. E frequência
é o número de pulsos ou oscilações. Eu vou colocar aqui oscilação, porque não é sinônimo, mas eu vou mostrar por quê. É o número de pulsos ou oscilações em 1 segundo. E isso, a unidade vai ser em hertz. O período da unidade vai ser em segundo. O que é que ocorre? Então, grava bem. Conceito importante. Período é o tempo que você forma um pulso, cria um pulso. E aqui você tem a frequência. Então, o que é que ocorre? Digamos que aqui, como é que você vai criar esse pulso? Digamos que eu vou criar aqui ondas periódicas. Eu vou pegar um fio, esse aqui, e vou amarrar a uma régua. Aqui uma régua. Só que aí eu vou ficar movendo essa régua para cima e para baixo. Então essa régua vai ficar, nesse caso, deslocando essa corda que está presa para cima e para baixo. Então quando eu levanto essa corda, aqui eu tenho uma régua. O primeiro pulso que eu construí, digamos aqui, se foi esse, é porque eu levantei a corda, cheguei ao ponto de equilíbrio, que era o ponto antes de eu provocar, nesse caso, a perturbação. Depois baixei, levantei, baixei, levantei. Então isso, eu observo que tem um afastamento para cima, que vai ser uma amplitude positiva, um máximo afastamento, e o máximo afastamento para baixo, que vai ser uma amplitude negativa. E aí eu fico, nesse caso, movendo essa corda para cima e para baixo. Só que aí eu demoro, observe que o pulso aqui, né, ele foi, para voltar à posição inicial, eu levantei, baixei até chegar a um ponto de altura mínima, mais baixo, depois eu retornei. O pulso criado é esse aqui, ó. Não é só, ele tem um ponto mais alto, quando atingiu, nesse caso, quando eu levei a régua, e um ponto mais baixo, quando eu desci. Então esse ponto mais alto a gente chama de crista, e esse aqui, o mais baixo, é o vale. Então esse pulso dessa onda vai ter crista e vale. Crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais baixo. Então eu estou começando a criar. Só que para criar esse pulso, eu levantei a corda, depois baixei. Eu fiz um movimento de ida e volta. Ok? Então eu levantei e baixei até o ponto mais... nesse aqui. Até o vale e depois eu retornei. Observe que eu fiz esses movimentos para cima e para baixo. Quando esse... E aqui eu gastei 4 segundos. 4 segundos para levantar essa corda, baixar e colocar ela na posição, nesse caso, de equilíbrio. 4 segundos foi o tempo que eu criei esse pulso. Esse pulso, quando ele encontrar um ponto, o que quer fazer com esse ponto aqui? Esse ponto da corda, já que esse pulso está em movimento, quando encontrar o ponto vai subir, depois chegar até a crista, depois descer, 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 chegar até o vale, depois retornar. Ele vai ser movido para cima e para baixo e depois vai retornar à posição em que ele estava. Isso demora justamente o tempo que você criou o pulso. Então, a vibração ou a oscilação desse ponto vai demorar quanto tempo? O tempo que o pulso foi criado. Ou seja, se ele foi criado em 4 segundos, ele vai passar aqui, ó, e vai levantar, baixar e retornar em 4 segundos também. Ok? Então, é por isso que a gente, quando falar em oscilação, corresponde ao pulso que está passando por esse ponto. Então, quando o pulso passa, vai oscilar esse ponto e o tempo de oscilação é o mesmo tempo de criação do pulso. Se você, nesse caso, gastou 4 segundos para formar esse pulso, quando ele passar pelo ponto, esse ponto vai subir e descer, sendo atravessado por esse pulso, em 4 segundos também. Então, oscilação se refere à passagem do pulso por aquele ponto, e o tempo de oscilação é o mesmo tempo de construção do pulso. Tá bom? Oscilação, você pode, né, corresponde ao quê?
ao pulso que está passando por esse ponto. Então, oscilação, pulso. Tá bom? O que é que ocorre aqui? Então, aí nós temos o seguinte, eu levantei, aí você tem um ponto para baixo, para cima, e eu fiquei, nesse caso, movimentando essa régua. Então, aqui você tem crista 1, crista 2, e os pontos mais baixos são vale 1, vale 2. Ocorre o seguinte, vamos analisar esse pulso, para a gente analisar separado, para a gente observar quais são as características. Então aqui nós temos o nosso pulso. Nessa corda ele foi criado desse jeito aqui. Ó. Esse pulso, ele tem um comprimento, que a gente chama de lambda. Só que observa que você tem duas curvaturas, aqui é metade do pulso. Então aqui é meio lambda. E aqui é a metade da metade. É 1/4 do pulso. Então veja que eu estou pegando aí o comprimento. Então aqui eu estou falando de quê? Da distância que ele está percorrendo. Então esse é um pulso. É formado, nesse caso, por essas duas curvaturas. Amplitude positiva é que tem que quando foi levantado e quando ficou abaixo, quando você baixou a régua do ponto de equilíbrio, ficou com amplitude negativa do ponto. Então, amplitude positiva, amplitude negativa, ou elongação, porque amplitude é o máximo distanciamento, é a elongação máxima. Os outros também foram levantados, mas não chega a ser amplitude. Amplitude é o afastamento ou a elongação máxima. Então, amplitude positiva para amplitude ou elongação positiva fica para cima, elongação negativa para baixo. Só que aqui eu poderia... Então, observe o seguinte. Um pulso tem dois... Então, quantos são? Tem 2 metades ou 4/4. Observe que 2 metades ou 4/4 formam um pulso. Analisa agora aqui entre uma crista e outra. Entre uma crista e outra, eu separei aqui, ó, dividi ao meio. Aqui metade do pulso ficou 1/4. Eu tenho 1/4, 1/4, 1/4, 4/4 ao todo. 4/4 formam um pulso inteiro. Um comprimento inteiro de pulso. Então, de uma crista para uma crista consecutiva, que vem logo em seguida, eu tenho lambda. Entre dois vales também, se você observar, você tem 1/4, 2, 4/4. 4/4 forma um comprimento inteiro, que é lambda. Então é por isso que entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Agora, qual é a distância entre uma crista e um vale? Você pega 1/4 mais 1/4. 1/4 e 1/4 forma metade. Então você tem metade do comprimento. Ok? Então, a gente já tem tudo isso aqui. Aqui esse máximo afastamento é amplitude positiva. Aqui amplitude negativa. Aí você tem o eixo Y e o eixo X. Eu coloquei em centímetros, mas pode ser centímetro, metro. Outra coisa é que nesse eixo aqui é um eixo de distância, de comprimento. Mas se fosse um eixo de tempo, cuidado, porque às vezes vem o tempo. Se é tempo, o pulso inteiro, o tempo de formação de um pulso, a gente chama de período. É o tempo todo que ele foi gastado. Aqui você formou meio pulso, então você gastou meio período, que é T sobre 2. E aqui você formou 1/4, que é T sobre 4. Então analisa também o tempo de formação de cada parte do pulso. Bom, o que é que acontece aí, meu povo? É o seguinte, tempo, o período, vamos ver as fórmulas. O período é o inverso da frequência. Se o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Vou colocar aqui. Vai pegar a máscara. Então, vamos ver primeiro essa fórmula. O período é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Mas o que é que se trata aqui, afinal?
é o seguinte. Imagina que você forma 2 pulsos em 1 segundo. A quantidade de pulsos que você forma por segundo é frequência. Então, se você forma 2 pulsos ou 2 oscilações, então um ponto, por ele teve 2 oscilações, é porque passaram 2 pulsos. 2 pulsos em 1 segundo significa que a frequência é 2 Hz. Qual vai ser o período? O período é o tempo de um pulso só. Se 2 pulsos são formados em 1 segundo, um pulso apenas só vai dividir, né? Meio segundo. Então veja, ou 0,5 ou 1 sobre 2 segundos. Então o período aqui é meio segundo. Então observe que a frequência e o período são inversos. Então, se você forma 2 pulsos em 1 segundo, para formar um pulso é meio segundo. Então, você observa que aqui você tem valores inversos, ok? Então, a frequência é o inverso do período. Só um detalhe aqui para a frequência, que período é dado em segundo. Como a frequência é o inverso do período, ficaria 1 sobre o tempo em segundo. Só que a frequência é dada em Hertz. Se eu quero passar esse segundo aqui para o numerador, fica segundo a menos 1. Cuidado, Hertz é o mesmo que segundo a menos 1. Se eu colocar algo em segundo a menos 1, o que seria isso? O pessoal não ia saber. É Hertz, gente. Por quê? Porque frequência é o inverso do período. Então eu vou colocar já essa observação aqui, ó. Hertz corresponde ao quê? A segundo a menos 1, porque é o inverso. Agora atenção, se eu quero encontrar a velocidade desse pulso, a velocidade é a distância que ele percorre. A distância que ele percorre é o seu comprimento e o tempo que ele gasta é o período. Então, velocidade é comprimento sobre período, ou o comprimento é o inverso da frequência, 1 sobre f. Então, eu conservo a primeira, que é lambda, e multiplico pelo inverso da segunda, que fica f. Então, tá acabando a tinta, deixa eu chegar. Velocidade é comprimento sobre período ou comprimento vezes frequência. Então, vou colocar aqui, ó. Qual é a formulazinha de velocidade? Comprimento sobre período ou velocidade é igual a quê? Comprimento vezes frequência. Pronto, vamos agora fazer nossos exercícios. Tá aí as fórmulas que a gente usa para ondas periódicas. Vamos fazer agora alguns exercícios. Anota bem, grava bem isso daqui, tá bom? O pulso, na realidade, que você vai analisar nesses gráficos, ele tem duas, podemos chamar de concavidades, uma com amplitude com elongação positiva, quando foi para, e outra negativa. Então, uma curvatura para cima e para baixo. Cada uma delas não é o pulso inteiro, o pulso inteiro é as duas, que é lambda. Cada uma delas é a metade, e se eu dividir ainda em 4 partes, 1/4. Se tiver relacionado com o tempo, período é o tempo de um pulso inteiro. De uma curvatura, que é metade do pulso, vai ser a metade do tempo para criá-lo. E você também tem, e a metade da metade, que é 1/4 de um pulso, você vai gastar também 1/4 do período do tempo. Então vamos lá. Vamos fazer agora utilizando essas formulazinhas. Podia até apagar aquilo ali, né? Colocar os problemas. Então vou colocar aqui ondas periódicas. Aqui. Só um detalhe. Qual é a distância entre duas cristas sucessivas? Lambda. Então, vamos apagar aqui e vamos partir agora para os nossos cálculos. Então, período, vamos lá. Frequência é o inverso do período. Velocidade é lambda sobre tempo. Velocidade é lambda vezes frequência. O que é que nós temos aqui de importante? Dá uma olhadinha no pulso. Isso aqui é muito importante também. O pulso ele tem duas curvaturas.
aqui lambda, aqui metade, lambda sobre 2, lambda sobre 2, e aqui você tem 1/4. Isso se for distância, né? Se for período, é bem parecido, né? O período é o tempo de um pulso, metade, meio período, e aqui 1/4 do período. E isso quando esse eixo não for distância, quando esse for tempo. Epa! Olha só, coisa feia. E agora é o seguinte, vamos fazer agora aqui, vamos então construir. Agora, o que é que a gente tem aqui? Consecutivos. Duas cristas consecutivas, crista 1 e crista 2, a distância entre elas é lambda. Entre dois vales consecutivos, vale 1 e vale 2, também é lambda. Mas entre uma crista e um vale consecutivo, você tem a metade. Que horas são aí, meu Deus? 8h30. Então, pessoal, eu vou só resolver aqui mais um e amanhã, próxima aula, a gente termina, tá bom? Vamos lá. Amanhã é a próxima aula, professor? À tarde. Ou então, na próxima aula, porque essa aula vai ser do terceiro e do segundo. Bom, pessoal, vou fazer esse aqui então para vocês, tá bom? Exemplo. Você tem aqui esse ponto P, que ele vai ser atravessado, ele vai ser percorrido por esses pulsos. São vários aqui. E aqui, o que é que eu tenho sobre P? O ponto P, ele tem 15 oscilações, ou seja, eu tenho que colocar oscilações completas, mas não precisa não. 15 oscilações em 3 segundos. Com isso, eu peço, no caso da onda, eu peço o período e a frequência. Então vamos lá, gente. É o seguinte, então rapidinho, aqui. Então, oscilação significa que por ele passaram quantos pulsos? Então grava bem. Oscilações é o mesmo que esse corpo ter sido atravessado por 15 pulsos. Então ele foi atravessado, vamos lá, pulsos, e aqui você tem o tempo. 15 pulsos em 3 segundos. Vamos ver, aí você usa o conceito. Qual é o conceito de frequência? Frequência é o número de pulsos ou oscilações em 1 segundo. Então, frequência é isso aqui. Se você quisesse usar período, período é o tempo de que você gasta para formar um pulso apenas. Seria o contrário. Mas vou usar aqui frequência. Então, frequência é o número de pulsos criados a cada 1 segundo, quando é em hertz, tá bom? Para ficar segundo a menos 1. Aqui você multiplica, faz uma regrinha de 3, já pode multiplicar meio pelos extremos. Então, 3F é igual a 15. Então, você tem 5 pulsos criados em 1 segundo. Então, 5 pulsos ou 5 hertz. Então, essa aqui é a nossa frequência. O período é o inverso da frequência. Então, o período é igual a 1 sobre 5, que é igual a 0,2 segundos. Então, vamos ver então uma olhadinha aqui. O que significa o período de 0,2 segundos? Para criar cada pulso, você gasta 0,2 segundos. Como você gasta 0,2 segundos para formar cada pulso, então, ó, 0,2 segundos, 0,2 segundos,
0,2 segundos, 0,2 segundos, 0,2 segundos. Se você somar, dá 1 segundo. E o período é a quantidade de pulsos em 1 segundo. Cada 0,2 segundos corresponde a 1 pulso. Então, em 1 segundo, criando um pulso a cada 0,2, no final você vai ter aqui, somando, 5 pulsos. Ou seja, são criados 5 pulsos em 1 segundo, que é a frequência, porque o tempo de cada construção do pulso é 0,2. Pessoal, por hoje ficamos aqui. Na outra aula vai ser dividida essa onda, que é um assunto extenso mesmo. Perguntas, dúvidas, próxima aula a gente tira, tá bom? Eu estou fazendo uma revisão também para o terceiro ano, lembrando. E aí, pessoal, a gente vai fazer depois também, deve ser a nossa correção dos assuntos que nós vamos fazer na revisão. Mas essa aula de hoje eu coloquei ondas, porque está no módulo 5. Como o segundo ano também está dando, terceiro ano revisão, segundo ano estamos aprendendo, vamos aprender direitinho. Próxima aula a gente continua, tá bom?